mexendo com a história do Vasco. É um absurdo. Tem que ter um pouquinho de frieza ali na hora de bater. Pra terminar assim, Vasco e Fluminense deram um espetáculo dentro de campo e nada. Os caras saíram na mão após o jogo, o pau quebrou. Com as suas torcidas, agora o Freitas. Teve soco na cara, os caras saíram no tapa. Esse foi o motivo, ó porque começou tudo. Briga em campo aí. Agora, presta atenção no Ganso falando e depois começa a porradaria. Eu só queria que você falasse dessa campanha. Óbvio que pênalti é detalhe, né? O que fica dessa Copa do Brasil e da temporada mesmo do Fluminense. Acho que a gente conseguiu. Brasileiro, nosso objetivo foi a classificação para o Libertadores. E óbvio que a gente queria chegar na final. Foi possível. Pênalti a gente fala que é loteria, mas também tem que ter um pouquinho de frieza ali na hora de bater. E eles foram melhores que a gente. O Léo, parabéns pelo Jardim. Ouvindo. Uma pergunta, por favor. Esse clima que a gente viu no fim da partida, briga, foi algo que se construiu durante os últimos jogos entre Vasco e Fluminense ou é mais pontual? É rivalidade, não tem que ter confusão. O Vasco já conseguiu a sua classificação, não tem porque a gente querer brigar. Tem que ir para casa, descansar agora. Nesse novo ângulo você vai ver como começou a treta. Fez gol. Ele sempre consegue converter. Briga em campo aí. Tem confusão, não precisava terminar assim. Vasco e Fluminense deram um espetáculo dentro de campo e nas arquibancadas com as suas torcidas. Agora o Freitas. Eu acho que é do Thiago Santos ali também, de colete. E o Freitas está precisando de 3, 4 ali para conter. O Freitas está enlouquecido. Que pena que está terminando assim. Um confronto espetacular aqui. O Vasco avançando, Grafite. Avançou, né? Tem um goleiro que é decisivo. O Lédio trouxe, enumerou aqui
Às vezes que o Léo Jardim foi protagonista em cobrança de pênalti, ajudando o Vasco. E ainda teve esse comentário aqui do Pilhado que é simplesmente difícil de acreditar que rolou. O Vasco tem uma torcida gigante. O que estão fazendo com a história do Vasco é um absurdo. Dirigentes corruptos que acabaram, que estão destruindo um clube gigante. Então esse momento aqui representa demais. 2011 foi o último título de repercussão nacional do Vasco da Gama. A Copa do Brasil. 14 anos depois, o Vasco tá na final. E eu vou falar, quem me conhece sabe, eu sou torcedor assumido do Flamengo, mas eu respeito muito a história do Vasco. Eu cresci no Rio de Janeiro vendo os confrontos Flamengo e Vasco. Eu sei o quanto esse clube é gigante. E é bom, cara. É bom pra quem é do Rio de Janeiro ver o gigante Vasco da Gama com a sua torcida gigante e uma das poucas torcidas nacionais do Brasil voltando pro topo do cenário nacional, vai para uma final de Copa do Brasil. Esse momento representa muito. E que o Vasco da Gama volte a ser a potência que ele já foi antes de dirigentes corruptos tentarem destruir a sua história. Esse momento aqui representa pra caramba. É muito legal ver a emoção do torcedor vascaíno, porque a gente sabe o quanto esse torcedor sofreu por causa de dirigentes incompetentes. E aí, nação, cara, que quebra-pau, hein? O pau quebrou em Vasco e Fluminense. Eu acho que foi mais uma semifinal equilibrada. Acho que o Fluminense tem mais equipe técnica, jogadores, um elenco melhor que o Vasco, mas o Vasco sobressaiu seu treinador, né? É impressionante, cara, como o Diniz vive de altos, como um momento como esse, e de baixos, como no final, na reta final aí do Campeonato Brasileiro. Se fosse um treinador com mais continuidade, né, se fosse um treinador um pouco mais equilibrado, teria tudo para ser um dos melhores treinadores do Brasil. Porque, cara, o que ele faz a equipe jogar, mesmo o Vasco tecnicamente não tá entre os 10 melhores elencos do Brasil, longe disso, mas ele fez o Vasco jogar, mudou a história do Vasco no Campeonato Brasileiro, mesmo com essa sequência horrível aí que fez com que quase o Vasco brigasse para não cair, na hora que mais aperta ele foi lá e meteu 5 no Internacional. Depois, cara, jogou uma baita partida no primeiro jogo contra o Fluminense. Fluminense esse que terminou o Campeonato Brasileiro super bem. Cara, o Diniz tem tudo pra ser um dos melhores treinadores do Brasil se ele parar de ser teimoso. Se ele, às vezes, abdicar do jeito dele de jogar, pô, pra jogar um pouco mais simples, pra tentar reformular um pouco mais a equipe, porque assim, ele é genial, cara. Sério mesmo, é genial. Muitas vezes a gente critica ele porque não faz o básico, não faz o simples. Eu acho ele muito arrogante, muito teimoso. Ele fala que em primeiro lugar tá o ser humano, senão depois título. Mas ao mesmo tempo ele é contratado e ganha uma bala pra ganhar esse tipo de título. Mas ele é muito bom, cara. Vamos pagar pau aqui pra ele porque, cara, se o Vasco tá onde tá, é muito em função do técnico Fernando Diniz, porque antes que os treinadores não estavam nesse lugar. Mas bora botar fogo na discussão. Eu quero aqui agora, ó, bora gerar todo o debate e discussão através dos comentários aqui embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, dê essa moral pra gente, inscreva-se no nosso canal, bora encher esse vídeo de like, vai. Valeu, até a próxima.